Olá, pessoal do segundo ano. Hoje, na nossa aulinha de gramática, a gente vai terminar o capítulo 5, né? Se vocês se lembrarem, a gente iniciou esse capítulo nas aulas passadas e hoje a gente vai finalizar ele. É sempre interessante que a gente não evite passar um capítulo inteiro por aula, porque as aulas são curtas e os capítulos são bem abrangentes. Então, por isso houve essa mudança, né, de falar sobre capítulos em duas aulas, sobre um capítulo em duas aulas, e hoje a gente finaliza o capítulo 5, correto? Vamos lá, gente. A gente estava falando, esse capítulo foi o capítulo que deu conta da referenciação. Vocês estão se lembrando? A gente estudou a referenciação, a gente estudou a questão do contexto, e a gente agora vai estudar essa questão da coesão gramatical, né? E as suas funções no estudo, né? Então, você vai tratar da questão da referência nos textos e como você vai organizar a coesão dos seus textos, em evitar repetições, em evitar jargões de escrita. Então, é por isso que a gente está separando, né? Enunciação, referenciação, coesão gramatical. Reparem que não é não é coesão verbal, não é coesão contextual, os aspectos gramaticais, ajudando a gente a escrever um texto bem mais coerente, tá bom? E aí, essa aula vai ser uma aula bem curtinha mesmo, só de término, vocês vão perceber, mas a gente, né, vai seguir nossos trabalhos. E nós encerramos a aula passada nos pronomes, né? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento. Qual é a função dos pronomes nessa coesão gramatical? O que eles vão fazer nesse processo coesivo? Vamos saber já já. O estudo dos pronomes é fundamental para quem pretende interpretar bem e escrever com coesão textual. O importante não é memorizar uma lista gigantesca de pronomes, mas saber como empregá-los no texto e de que forma serão úteis à minha compreensão e interpretação textual, ok? E aí nós temos aqui os pronomes demonstrativos. Além da remissão, eles indicam a posição no tempo ou espaço, e os demonstrativos, isto e aquilo, remetem normalmente a segmentos textuais. Vamos ao exemplo. A sombra do castelo feudal caiu e a areia ficou. Então, este pronome demonstrativo, evita que repitamos as palavrinhas castelo feudal. Então, para não ficar um texto repetitivo, a gente se mune dos pronomes para não tornar o texto cansativo, correto? Então, vocês vão perceber que cada classe gramatical vai ter uma função para que esse texto fique coeso e esteticamente mais organizado. Continuando. Os pronomes possessivos, além da remissão, indicam posse em relação às pessoas do discurso. Nós temos um exemplozinho aqui. A moral da pessoa que deveria influir na minha vida era aquilo com 16 anos. Então, para que saibamos que se refere à vida do sujeito poético, ele fala da minha vida. Então, é um artefato de remissão que também contribui para a organização dos tópicos frasais, correto? Pronomes indefinidos remetem à terceira pessoa do discurso de modo impreciso ou modo genérico, né, como eu estou meio que generalizando. E aí nós temos um exemplo. É só um adendozinho, gente. Todas essas proposições que eu coloquei aqui no slide, vocês vão encontrar no livro de vocês, tá bom? Interessante que vocês também, quando estiverem assistindo às aulas, que vocês estejam com o livro em mãos. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Vejamos alguns lineamentos do menino. Então, repara que esse alguns dá uma ideia indefinida, né? Dá uma ideia imprecisa. São vários lineamentos do menino. Então, dá essas ideias de imprecisão para quando você tiver essa intenção no texto, você utilizar tais palavras. Nós temos também os pronomes relativos. Normalmente, retomam um referente já citado e introduzem uma oração subordinada, né? Adjetiva. E aí nós temos um exemplo, né? Estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo não se destacava.
Então, para não repetir, né, essa mulher, né, qual é o aspecto dela que não se destacava? Então, para não repetir que é esta mulher que não se destaca, você coloca o cujo, né? Cujo rosto amarelo não se destacava. Então, eu não vou repetir o rosto amarelo da mulher. Já sabemos automaticamente, pelo uso do cujo, que trata-se do rosto dessa mulher que estava ali sentada. Nós temos também, além dos pronomes, né, porque a gente parou, né, nos pronomes para que não ficasse muito grande a aula, mas além dos pronomes, nós temos outras classes gramaticais que vão interferir também, e vão ajudar nessa coesão textual propiciada pela coesão gramatical, né, que é a coesão gramatical ajudando você a escrever seus textos. Então, nós temos aqui a função dos advérbios. Os advérbios de tempo e modo são os que apresentam, caráter remissivo, uma vez que estão relacionados ao aqui e o agora da enunciação. Vocês se lembram que a enunciação que a gente estudou, se não me engano, no capítulo 3, que a enunciação é a produção de enunciados? Vocês devem se lembrar disso, né? Então, eles vão tratar do aqui e do agora nesse processo de enunciação, no enunciado, na construção do enunciado, que nada mais é do que um discurso que visa ser entendido, né? E que há um processo de interlocução, ou seja, há a fala do emissor, né? E existe um interlocutor que vai interagir com essa fala. Nós temos aqui o exemplo. Seu criado, este homem que está ali, sacudindo tapetes à janela. Então, além de mostrar o seu criado, está afirmando que ele está ali. Ali é onde este criado está. Que ele está sacudindo tapete da janela. Então, reparem que são palavrinhas que também apresentam caráter remissivo e que podem ajudar na construção da coesão textual, no caso. Ok? E aí nós temos também os numerais. Os numerais, ao contrário do que muita gente pensa, eles também têm uma contribuição muito grande quando você vai construir a organização do seu texto, né? E aí eles podem também evitar repetições, né? Eles podem evitar que o texto fique cansativo. E vocês podem ver como aqui nesse exemplo. Então, os numerais podem funcionar como adjetivos ou substantivos em geral. E aí nós temos um exemplo aqui. Porque é deles o primeiro beijo das moças, né? Então, esse primeiro aqui, repara aqui a observação. O primeiro é um numeral ordinal, apresentando valor adjetivo em referência ao substantivo beijo. Então, seria o primeiro beijo. Então, nesse caso aqui, o numeral, apesar de ser um numeral, apresenta valor adjetivo, né? Que foi o primeiro beijo das moças. Estão vendo como a gente não percebe isso, sem que você tenha um toque externo? Então, quando você estuda, você percebe, né, a magnitude, a grandeza das palavras e como elas podem desempenhar múltiplas funções nas construções dos textos, né? E é isso que esse capítulo quer. Esse capítulo quer que você, por meio da gramática, consiga construir a coesão, né, no seu texto. E aí nós temos os conectivos. Os conectivos, como a gente já sabe, são as conjunções e preposições. As conjunções e preposições não fazem remissões, mas são importantes elementos coesivos, ou seja, de ligação, ao estabelecerem relações de sentido entre os termos da oração, né? Então, essas conjunções e preposições vão ligar termos e até mesmo orações. Vamos analisar aqui, e assim, a gente tende a menosprezar como é que eu vou dizer, a importância desses cognitivos, mas eles fazem toda a importância no processo coesivo dos textos. Por exemplo, quando você vai concluir o seu texto, você usa um desses elementos coesivos, que são conectivos, que dão ideia de adição, de finalidade, de contraposição e etc. Cada elemento vai dar ideia diferente na construção do texto. E aí nós temos aqui os exemplos. Exemplo 1. A mãe estava na sala com ela. Exemplo 2. Vivi recluso demais, mas a maior parte do tempo passei comigo. Reparem que no exemplo 1, esse com aí está ligando os termos mãe, né, a ela. E no exemplo 2, esse mais aí está ligando duas orações. Reparem que ele não coloca vivi recluso demais e um ponto. Ele coloca recluso demais, a primeira oração, mas a maior parte do tempo passei comigo mesmo. Então, esse mais aí está ligando as duas orações. No exemplo 1, liga-se dois termos.
no exemplo 2, liga as duas orações. Então, aí você percebe a importância dos elementos conectivos na coesão. E foi sobre isso que esse capítulo tratou. Continuando aqui, nós temos o praticando. Sempre que a gente termina um capítulo, né, eu peço a vocês que façam as atividades de sala e as propostas do capítulo, que tem lá no finalzinho do capítulo. E aí, eu não vou falar aqui em prazo, porque eu só vou falar em prazo quando essa aula aqui for postada no YouTube. E aí, quando a aula for postada, eu vou no grupo lá e digo para vocês qual é o prazo que vocês vão ter para fazer essa atividade que vai ajudar na nota de vocês, tá bem? E aí, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato. Não guardem dúvidas. Façam as atividades online. Façam essas propostas aqui dos capítulos, que a gente vai compondo na nota de vocês e tentando seguir o nosso processo de aprendizado, né, nesse momento tão delicado. Por hoje é só. Um beijo grande para vocês e até mais.